Quem que pode mandar? Nós já estamos ao vivo, tá? Tá. Espera só um minutinho, tá, gente? Só para o pessoal já começar a entrar. A gente já tem a Mônica, já tem a Rosa. O pessoal está chegando. Bom, vamos lá, o pessoal está entrando. Boa noite. Boa noite, pessoal que acompanha a gente aqui na página da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Sejam todos bem-vindos à terceira live da rede, a nossa série de Outubro Rosa. Sejam todos bem-vindos, estão chegando e vamos dar continuidade ao nosso bate-papo que a gente vem tendo todas as quartas-feiras, às 19 horas. E além da live de hoje, nas próximas duas quartas-feiras, a gente tem mais duas lives. Então, já coloca na agenda toda quarta-feira, às 19 horas, na página da Rede Feminina de Combate ao Câncer, aqui no Facebook. E a partir de amanhã, a live já vai estar no nosso canal do YouTube. Então, entra lá no canal da Rede Feminina no YouTube, se inscreve no nosso canal e acompanhe sempre os conteúdos que a gente vai postando naquela página, na nossa página também, no nosso canal. Oi, Alisete, boa noite. A gente tem a camiseta, você gostaria de adquirir a camiseta, Sou Poderosa, nós temos lá na sede da Rede Feminina de Combate ao Câncer, na Avenida Cerro Azul, 1979. Estamos lá de segunda a sexta, das 8 às 17 horas, ou você pode dar uma ligadinha lá para nós, fala com a Camila, com a Cássia, no 3028-7277, para adquirir a sua camiseta, postar sua foto e marcar a gente para a gente compartilhar. Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar boa noite para a professora Noeli, que está aqui com a gente toda quarta-feira. Boa noite, é muito bom estar aqui de volta com vocês. E boa noite para a nossa convidada de hoje, a Helenir, que é assistida da Rede Feminina de Combate ao Câncer e que vai compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. Boa noite, Helenir, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite, Jana. Boa noite, Li. Boa noite, pessoal. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, o pessoal que está acompanhando a gente, pode colocar aqui no chat, nos comentários, que eu vou repassando para a professora Noeli e para a Helenir, que é a nossa convidada de hoje. Então, vamos lá. Nós começamos a nossa primeira live falando como surge o câncer. Na nossa segunda live, nós falamos sobre os fatores de risco e de como a gente tem opções de prevenção do câncer. E hoje, para a gente dar continuidade à nossa conversa, a gente vai falar sobre o tratamento, tá? Aí eu já passo a bola para a professora Noeli. Como que é o tratamento oncológico, professora? Ele é igual para todo mundo? Então, Jana, como nós vimos, tem diferentes fatores de risco que vão fazer com que o câncer surja. Aí o câncer surgiu, a célula foi mutada, ele começa a se desenvolver. Quando a gente faz o diagnóstico, um fator importante é o que a gente chama de estadiamento. O que é o estadiamento? É como se a gente fosse tirar uma fotografia da doença naquele momento. Então, eu vou ver, são diferentes tipos de câncer. Além dos tipos diferentes de câncer, ele pode ter um estadiamento diferente. Quer dizer, ele está localizado
ele está pegando uma parte maior da mama, ele foi para a região aqui onde pega os nossos linfonodos, ele já pode ter se disseminado para outras partes do organismo. Então, a precisão, por isso que sempre é bom um serviço especializado. Por quê? Eu preciso da precisão desse estadiamento para eu definir, então, o meu tratamento, definir o tipo de câncer, aonde ele está, e definir também o quanto que ele cresceu no tamanho, pode ser local, na mama, ou para outros lugares do corpo. Então, se ele está lá loco, regional, ou se ele já tem metástase, ou se ele está ali bem localizado. Definido isso, aí a gente pode definir o tratamento. A importância dessa definição precisa é para não tratar de menos e não tratar de mais. Se eu trato de menos, eu tenho chance de ter recidiva. Esse tumor volta, cresce. Se eu trato demais, vai falar, então vamos tratar demais, né? Então é melhor já fazer alguma coisa a mais. Mas aí a gente tem os efeitos colaterais que são importantes. Então eu não preciso submeter a paciente a tratamentos que vão deixar sequelas se eles são desnecessários. Então essa precisão é importante. Se eu tenho um tumor que ele é um tumor localizado, a primeira opção terapêutica vai ser a cirurgia. Então, aí eu faço a cirurgia e pronto, e tá bom. Sempre vai ser assim? Não. Então, tratamento local, cirurgia, radioterapia. Eu tenho os tratamentos sistêmicos, onde eu vou fazer quimioterapia, hormonioterapia, hoje a gente já tem terapias biológicas. Então, tudo vai depender da extensão da doença. Algumas mulheres, por exemplo, elas fazem primeiro a cirurgia e depois que faz a cirurgia, faz a quimioterapia e faz a radioterapia. E aí faz a hormonioterapia. Tem mulheres que fazem primeiro a quimioterapia para diminuir o tumor, para depois, então, fazer a cirurgia. Essa decisão da forma de tratamento vai depender, então, da característica do seu tumor. E quanto mais avançada a doença, mais tratamento eu vou precisar. Então, por isso que o diagnóstico precoce é algo importante para eu ter um tratamento menos agressivo. E, Eleni, você passou por todos esses tipos, essas fases do tratamento. Mas vamos começar pela cirurgia. Como que foi a sua cirurgia? Em 2008, da cirurgia do primeiro câncer, assim que eu detectei o câncer no banho, né, fazendo autoexame. Primeiro eu fiz a cirurgia, depois eu fiz a total, né, mastectomia total. Depois eu fiz a quimioterapia e a radioterapia. E continuei com o tratamento via oral, né? Que é uma quimioterapia via oral, comprimido. Então, primeiramente eu fiz a cirurgia. Retirei toda a mama, esvaziei a axila e comecei as químios. Então, o que a Leni colocou, que é uma questão interessante, né? Ela tirou a mama e fez esvaziamento. Então, provavelmente, né, no caso dela, acho que a Leni pode confirmar, além da mama, a gente tinha o quê? Um avanço aqui na região dos linfonodos. Então, eu preciso retirar a mama e aí fazer esse esvaziamento, seja retirar. E aí tem alguns efeitos colaterais, né, Leni? O que você sentiu do esvaziamento? A força no braço não é mais a mesma e movimento repetitivo, impossível, como simplesmente lavar uma louça, vamos dizer. Lavar uma louça, o braço já dói depois. Outro dia eu quis fazer biquinho no guardanapo, né? Para mim aquilo era normal. No outro dia eu acordei com uma dor insuportável no braço e não sabia o porquê que estava com aquela dor. E fui pesquisando, conversei com a doutora, ela falou, mas você tem certeza que você não fez nada para estar com o braço dele? Não, ontem eu só fui fazer crochê lá no meu guardanapo. Ela falou, então é isso, o movimento é o mesmo, movimento repetitivo do crochê, e aonde força, como eu fiz o esvaziamento, tirei 22 gânglios, então ela falou
o movimento repetitivo é por isso que dói muito o braço. Em casa eu reclamo muito de lavar louça, porque eu lavo louça e eu não aguento nem dormir. Tanta dor nos braços, na mão, por causa do esvaziamento. Eu tirei 22 gânglios e 8 já estavam com câncer. Então, aí acho que... Pode falar, Jana. Não, eu ia perguntar da fase da quimioterapia e da rádio. Pode falar primeiro, depois eu faço a pergunta. Então, aqui a gente tem um exemplo dessa importância do estadiamento. A Helenira acabou de falar para a gente qual é o comprometimento que ela teve depois do esvaziamento. Então, ela fala, eu vou fazer esvaziamento sem precisar, só para garantir. Você tem uma perda da qualidade, né, de vida da pessoa, uma perda da atividade funcional. Então, por isso que é muito importante. Então, no caso dela, já tinha comprometimento, sim, precisamos tirar. E, por outro lado, vamos preservar. Se tivesse preservado, então ela teria problemas por já ter esse comprometimento. E você fez também, você passou pela radioterapia e pela quimioterapia. Então, fala pra gente como é passar pela radioterapia, quais são as características, como é esse processo e como é o processo da quimioterapia. Conta um pouquinho pra gente. Então, no meu caso, eu fiz primeiro a quimioterapia, né? Até então, quando eu fui fazer, para mim estava tranquilo. Até que a primeira que eu fiz foi tranquilo. A partir da segunda, a gente explicar para o pessoal, às vezes tem pessoas que não sabem o que é uma quimioterapia, porque às vezes perguntam para mim assim, o que é uma quimioterapia? Quando você não está bem, que você vai para o médico, você vai para o UPA, eles colocam lá um soro em você para te reidratar, para você melhorar, né? A quimioterapia é a mesma coisa, só muda o remédio. Não é um soro, é o remédio da quimioterapia. Muitas vezes eles chamam de a droga, né? Que na verdade é um remédio bem forte, onde te abala, entendeu? Então a quimioterapia é um soro que você toma na veia com remédios fortíssimos. Você, a hora que começa a entrar aquele remédio na sua veia, você já começa a sentir diferença. Porque, no meu caso, eu ficava trêmula, vermelha, coração disparado. E assim que começava a correr a quimioterapia na veia, já me dava, assim, um desânimo, assim, coisas do remédio mesmo, sabe? Coisas do remédio. Um desânimo, um nervosismo, você fica nervosa, você fica irritada, porque é algo muito forte mesmo. Nas primeiras químios, em 2008, eu tive vômito, né? Não foi muito, mas teve um dia que eu cheguei a vomitar 12 vezes no dia, por causa do remédio. Mas fui forte, superei, graças a Deus. Aí depois veio a rádio, fiz 8 sessões, né, de químio, dessa forte, agressiva. Depois eu continuei fazendo as químios, mas já não era tão agressiva. E os efeitos colaterais também já não eram agressivos também. Então, depois eu fui fazer a rádio. Mesmo estando fazendo essa outra químio, esse outro remédio, eu fazia também a rádio. A rádio não me atingiu em nada. Na verdade, quer dizer, não atingiu assim. Eu não fiquei, porque tem gente que também passa mal, sente enjoo, fazendo a rádio. No meu caso, não teve isso, graças a Deus. O que me incomodou na rádio foi aqueles riscos, aquele mapeamento que eles fazem. Hoje não tem, não sei, poucas que tem. Mas na minha época, em 2008, quando eu tive o primeiro câncer, eles faziam aqueles riscos vermelhos, ficava aquela coisa assim, bem aparecendo aqui assim, e aquilo lá me abalou um pouco, porque o pessoal ficava olhando, sabe? O pessoal olhava, um cochichava com o outro, saía de perto. Assim, isso foi o que mais me incomodou na rádio. A rádio, para mim, foi tranquila, não tive queimaduras, fiz as 28 sessões, assim, tranquilo. Só ficou um pouquinho mais escuro na pele, onde estava fazendo, mas não foi, para mim, não foi tão agressivo. E primeiro você fez a químio, depois você fez a rádio, ou foi junto? Primeiro eu fiz a químio agressiva,
Foram as 8 sessões daquela quimio agressiva, que cai o cabelo, que você tem vômito, estômago ruim, tonturas, vermelhidão. Fiz 8 sessões dessa. Depois parou e entrou um outro remédio onde já não tinha mais esses efeitos. Tinha, sim, o coração disparado, você ficava trêmulo, assim, um pouco, mas nada tão agressivo. E eu fazendo essa segunda químio, que daí eu teria que fazer mais um ano dessa químio, eu comecei já a fazer a rádio. Aí eu fiz junto, fiz a químio e fiz a rádio. Eu saía da químio e eu ia para a rádio. Aí eu tava lá toda pálida, toda amarela, andando na rua, parecendo um zumbi. E você teve queimadura, tipo, a gente vê relatos lá na rede de algumas mulheres que chegam com queimaduras. Isso chegou a acontecer com você? No processo da rádio? A minha pele só ficou um pouco mais escura, porque eu acho que minha pele acostumou com o sol, que eu trabalhava na roça quando eu era jovem. Então, não teve aquelas queimaduras assim, de fazer bolha, de encher de bolinha de água. Tem gente que fere mesmo. Minha amiga mesmo feriu, arrancou a pele, assim, de tanto que queimou. Eu só ficou mais escura um pouquinho a pele, só ficou assim como se eu tivesse bronzeado, só aquele pedacinho ali. Ficou bem escuro assim, mas não chegou a sair bolha, fazer ferida, não. Acho que tem algumas curiosidades que aí a gente pode aproveitar a história da Eleni. A quimioterapia, não existe também uma quimioterapia, né, Eleni? São diferentes quimioterapias. Tem quimioterapia de comprimido, que também não quer dizer que ela tem menos efeito colateral, né? Que às vezes a gente imagina, é comprimido, vai ter menos efeito colateral do que a venosa. Não, aí eu posso ter comprimido, posso receber, como a Eleni falou, pelo soro. O tratamento, ele tem avançado, eu tenho 20 anos de formada, de eu pensar os efeitos colaterais lá atrás, maiores do que agora. Mas a quimioterapia é realmente uma medicação forte. Uma coisa, a gente tem a Rosa aqui, que é farmacêutica, né, que está assistindo a gente. Uma coisa interessante é o preparo. Quando a gente até mostra na aula o preparo da quimioterapia, as pessoas ficam assustadas, porque a pessoa tem que se paramentar, tem que usar uma máscara de carvão e tem o fluxo laminar, dependendo do tipo do quimioterápico, que é um lugar onde foi uma casinha que eu vou pôr a mão lá dentro para preparar e não sai o ar dali para fora. Então, você tem que ter todo um cuidado. Se cai no chão, tem todo um protocolo para limpeza, porque é uma droga tóxica. E aí, uma questão importante que muita gente não sabe por que cai cabelo. Às vezes, assim, o profissional não conta para o paciente por que cai cabelo, por que tem náuseas e vômitos e por que fica com a imunidade baixa. É uma coisa bem interessante. Helenir, te contaram por que acontece isso? Me disseram que é porque a quimioterapia mata as nossas células, tantas as boas quanto as ruins. E por isso, se o nosso corpo funciona através de células e se mataram as células, então vai acontecer isso. A célula que faz crescer a unha, o cabelo, que sustenta, né, o nosso corpo, na verdade, aí mataram ela, o que vai acontecer com você? Você vai ficar debilitada. É isso mesmo. Só que tem um detalhezinho a mais. A quimioterapia, ela foi feita para célula rápida. Lembra quem assistiu a primeira live, nossa, a gente viu que o que é o câncer? É quando a célula começa a ter reprodução errada. Essa reprodução, ela é mais rápida. Então, a quimioterapia, ela atinge essas células rápidas. Só que melhorou, mas a gente ainda não tem uma quimioterapia que enxergue, tem já bem melhores, mas que enxerga só o tumor. Ela vai enxergar, como a Eleni falou, outras células. E quais são as células que ela enxerga mais? São as células rápidas. Cabelo é célula rápida, por isso que cai. Hoje a gente já tem vários quimioterápicos que não cai cabelo. Todo o trato digestório é célula rápida.
então dá as feridinhas na boca, aí tem a náusea, tem o vômito, porque é célula rápida. E o outro lugar que é célula rápida é a nossa medula. Então, por isso que cai hemácias, cai a parte da defesa, então por isso que a pessoa tem que tomar cuidado, não sair. Então, por exemplo, a máscara para quem está fazendo tratamento já era uma coisa que até as crianças lá, o Léo mesmo lá que fez transplante de medula, mas eu já usava máscara, né? Então, porque as defesas estão diminuídas, porque é a célula rápida. Então, tudo que é célula rápida vai ter uma agressão maior no nosso organismo. Então, cabelo, trato digestório e a medula. E aí, uma questão importante: antes de fazer a quimioterapia, sempre colhe sangue para ver como que tá. Porque se tiver muito baixo, aí não pode fazer a quimioterapia. Eu tenho que segurar para o corpo poder se recuperar. E aí, outras questões importantes que a gente precisa cuidar é a função renal e a função cardíaca, né, Eleni? Você faz todo um acompanhamento da função cardíaca, porque a quimioterapia também pode, dependendo da qual você toma, também você pode ter uma repercussão cardíaca. Eu, cada 3 sessões de químio, que são cada 21 dias, eu faço as químios cada 21 dias. Inclusive, eu fiz hoje. Ontem eu fiz os exames de sangue para que a doutora liberasse a químio hoje. Eu tenho que fazer o exame, tenho que pedir que fique pronto no mesmo dia, para no dia seguinte estar fazendo a químio. Eu fiz a químio hoje e a cada 21 dias eu faço a químio e a cada 60 dias eu faço o eco. Porque eu preciso fazer para ver como está o coração. Esse remédio que eu faço, ele pode atingir, interferir, né, em alguma coisa no coração. Graças a Deus, o meu está sempre bom. E olha que eu faço químio desde 2014, sem parar. Essa é uma outra questão importante, né? A qualidade do serviço. É um tratamento que é sofrido, mas se você tem um serviço que te cuida clinicamente, então faz o acompanhamento, né? O eco é uma ultrassom do coração, tem todo esse aporte psicológico, uma questão social também é importante. Por exemplo, acompanhamento odontológico. Todos esses, tanto a rádio, principalmente quem faz rádio aqui de cabeça e pescoço, não é tanto o caso do câncer de mama, eu vou ter comprometimento, eu posso ter aumento de cáries. Então, é interessante que o tratamento para o câncer não é simplesmente eu ter a quimioterapia e ter a radioterapia. Um outro profissional também que tem um papel fundamental é o nutricionista, de acompanhar. Às vezes a gente vê os pacientes perdendo muito peso e aí perde peso, e você vai conversar, não tem ainda nenhuma suplementação, uma complementação alimentar. Então, um serviço que acolhe, que dá todo esse suporte para o paciente é interessante. Alguns serviços aqui no Brasil, a gente já tem toda uma equipe e a gente chama do enfermeiro navegador. É muito interessante. Tem vários hospitais aqui em São Paulo, eu sei que Minas Gerais tem, Rio de Janeiro tem. O que é esse enfermeiro navegador? Quando o paciente ele começa o seu tratamento, ele entra numa equipe, que vai ter um oncologista, tem quem vai cuidar da químio, da rádio, tem psicólogo, dentista, toda uma equipe. E o enfermeiro navegador, isso é comum nos Estados Unidos. Quem criou foi um médico imaginando a questão do navegador de navegar. Então, esse enfermeiro vai navegar com o paciente durante o tratamento. Então, vai auxiliar para falar, olha, você está precisando de um dentista, você vai precisar de um nutricionista, ou ele agendou exames, ele não sabe como fazer preparo. Então, tem todo alguém que está navegando com o paciente. Então, acho que isso seria, por exemplo, o sonho
que a gente teria que todos os pacientes tivessem esse tipo de tratamento, porque é um tratamento que ele afeta várias esferas da vida, né? E pensar questões financeiras, questões sociais, familiares, tudo isso está incluído nesse processo. A gente está aqui com a Simone, que é assistida da Rede Feminina também, que está aqui acompanhando a gente, e ela está comentando que os dentes ficam fracos e que a gente engorda sem comer também, quando está fazendo o tratamento. É que muitas vezes a químio vem associada de corticoides. Então, a gente vê característica. Criança em tratamento de câncer, você vê aquelas crianças bem magrinhas e aquelas com a carinha bem rechonchudinha. É bem característico. Acho que nas crianças a gente consegue perceber mais. É que está tendo associação de corticoides. Então, aí você tem mesmo aumento de peso, tem, assim, retenção hídrica importante, porque não é só o quimioterápico, eu tenho o corticoide também, que mesmo comendo pouco, você tem aumento de peso. E, Helenir, fala de hoje. Você continua fazendo tratamento. Por que você continua fazendo tratamento? Qual é o tipo de tratamento que você está fazendo? Conta um pouquinho do seu dia a dia hoje para nós. Então, hoje eu estou fazendo tratamento porque eu faço desde 2014. Mesmo tomando a quimioterapia via oral, eu tive câncer novamente na mama esquerda em 2014 e dali para cá eu não parei, porque daí já veio com metástase, né? E eu não posso parar de fazer as quimioterapia por causa da metástase. O médico explicou para mim que a minha metástase é uma metástase ativa. Se eu parar dentro de pouquíssimo tempo, vai aparecer um nódulo novamente em algum lugar do corpo. Então, por enquanto, está adormecido. Se depender de mim, vai entrar em coma. Então, eu faço quimioterapia por esse motivo, por causa dessa metástase ativa. Não sei, talvez a Noeli depois pode explicar sobre essa metástase ativa. Então, hoje eu não sinto assim tão ruim. Eu fiz hoje, por exemplo, eu estou me sentindo assim, a boca seca o tempo todo, pedindo água o tempo todo, e o corpo meio avermelhado, eu fico meia pálida, um pouco trêmula, e o coração, assim, bem acelerado. Mas amanhã eu acordo como se eu não tivesse feito nada. Essa química que eu faço hoje não cai os meus cabelos, porque em 2008 e 2014 caiu o cabelo, caiu as unhas, minhas unhas ficaram na carne viva, assim, caiu tudo e nunca mais voltou. A minha unha não cresce. Aí, se eu quiser ficar com a unha bonita, eu tenho que fazer uma unha. Mas isso não me incomoda. O importante para mim é eu estar bem. Eu amo a minha vida e eu luto por ela. E peço para Deus que enquanto Ele me manter aqui, que Ele me mantenha em pé. Eu sou muito cansada, mas eu acho que é por causa de muito tempo de tratamento. Eu me canso muito rápido e eu não consigo mais fazer o serviço da minha casa. Eu não consigo fazer, por exemplo. Hoje eu vou fazer uma faxina. É o tempo de eu tirar o pó de cima das coisas e só, acabou. Já estou cansada, muito cansada de não conseguir andar, mas a doutora me explicou que, até que eu demorei para ficar tão cansada assim, pelo tempo que eu faço, né? Há 6 anos já fazendo quimioterapia sem parar. E é só isso, é só esse cansaço, assim, que hoje me incomoda, assim, um pouco, porque às vezes eu quero fazer as coisas, eu não consigo, aí eu já fico nervosa. Aí a minha filha fica, para, mãe. Daí eu mando mensagem para ela já chorando, né? Ai, Tainá, a casa tá suja, tá bagunçada, eu quero limpar e não aguento. Deixa a casa, mãe, larga a casa aí. Deixa a casa, descansa. Então, hoje é só isso mesmo, assim, é o cansaço dos afazeres domésticos, entendeu? Fazer uma caminhada também eu não aguento muito, dói muito as pernas. E incha um pouco, né? Eu fico um pouco inchada, assim.
O dia que eu faço a quimio, eu fico assim, meia baqueada, mas é só no dia que faz. No outro dia eu já tô ótima de novo. Aí eu passo lá os 20 dias bem tranquila. Essa é uma outra questão importante do avanço do tratamento do câncer. Hoje, a gente já pode ver também essa possibilidade da gente pensar o câncer como se fosse uma doença crônica. Então, a pessoa que tem diabetes, ela vai tratando, tratando, tratando. Antes, a gente não tinha essa opção de trazer uma sobrevida de vários anos com o tratamento. Você não consegue curar o câncer, mas você consegue trazer essa sobrevida com o tratamento. Então, o paciente ele continua fazendo o tratamento e continua a sua vida. Dentro de algumas limitações, como a Elenir falou, mas ele consegue. E antes a gente não tinha isso, né? Você já tinha uma evolução ruim. Então, hoje, esses tumores que são mais agressivos, que são tumores que se disseminaram, né, que têm metástase, esses tumores hoje são possíveis de controle e é possível, então, essa sobrevida, que é um avanço muito grande. E o que a ideia é que a gente tem que cada vez mais a gente consiga isso no tratamento oncológico. As pessoas não vão, estou curada do câncer, acabou. Não, eu ainda tenho a doença, mas ela está controlada, ela está adormecida, como a Elenir falou. Eu consigo ter esse controle, só que eu não posso parar de tratar. Se eu parar de tratar, é como se ela acordasse, mas isso garante uma sobrevida. E esse cansaço, o meu médico sempre fala o seguinte: a gente tem que imaginar a seguinte cena. Tudo que a gente faz gasta energia. Se você correr a São Silvestre, você gasta energia. Se você for fazer aquela faxinona na casa, você gasta energia. Você vai para a academia, você gasta energia. A cena aqui é o corpo gastando muita energia para combater a doença e também os efeitos colaterais do medicamento. Então, quando eu tenho uma doença crônica, que meu organismo ele precisa combater a doença e ele precisa também lidar com os efeitos colaterais, ele investe muita energia aí. Então, aí vai sobrar menos energia. E a sensação, eu falo, parece que você correu a São Silvestre sem fazer condicionamento, né? É diferente você correr a São Silvestre e ter feito condicionamento, mas é essa sensação. Eu corri a São Silvestre sem fazer condicionamento porque as minhas energias foram roubadas. E aí a estratégia é essa mesmo, é descansar. Eu tenho que adaptar a realidade da vida, né? Priorizar, deixar a energia para aquilo que me dá mais felicidade, que me dá prazer, porque parte da minha energia vai estar gasta para eu me manter. Então, esse cansaço é o meu corpo dizendo: olha, eu estou dando conta, sim, mas você vai ter que maneirar e separar as coisas do dia a dia, ter tempo de descanso, que isso vai ser importante. Mas esse é um ganho muito bom que a gente teve nesses anos do avanço do tratamento do câncer. Eu consegui, então, manter uma doença controlada. Às vezes as pessoas me perguntam, você sarou? Como que você tá? Você já sarou do câncer? Aí eu costumo dizer assim, eu vivo com o câncer. É possível conviver com o câncer? É possível. Eu convivo com ele há 12 anos. Desde 2008 eu convivo com o câncer e levo minha vida normal, tirando os efeitos de alguns remédios que eu tomo. Mas isso é normal. Se você está com uma dor de cabeça, você tem que tomar um remédio para melhorar a dor de cabeça. Ou não, ou você fica ali esperando que ela vá embora. No meu caso, como eu não tenho dor de cabeça frequentemente, eu não costumo tomar remédio para dor de cabeça. Depois a dor de cabeça vai embora sem remédio.
porque eu falo assim, sai fora, esse corpo não te pertence, não. Aí, então, é possível conviver com o câncer. Eu convivo muito bem, sou feliz, faço tudo que eu tenho vontade e vou vivendo assim, vou levando assim, até a hora que, assim, Deus permitir que eu esteja aqui, né? E eu creio que, eu falo que eu vou viver até 120 anos. Aí já é demais, né, também. A gente tem várias pessoas aqui que estão acompanhando a gente agora. Até a Noelia Rosa falou que é um sonho o enfermeiro navegador. Está falando que é um grande sonho. E a Marlene está aqui com a gente, a Lenira, ela disse que está parabenizando você, você é muito guerreira, para você continuar com essa força, com essa fé, que você vai vencer, que ela torce muito por você. Obrigada. Conta um pouquinho para a gente. Conta um pouquinho para a gente. Oi? Oi? Que você... Não, desculpa, o que você disse? Eu disse obrigada, Marlene, beijo para ela. Conta um pouquinho pra gente, conta a sua história com a sua filha mais nova. Eu acho uma história tão bonita. Você gravou o nosso vídeo institucional e acho que vem de encontro com a nossa campanha de Outubro Rosa, de Sou Poderosa, que você realmente é uma mulher poderosa, por ter passado por tudo isso e ter dado à luz a sua filha. Conta para todo mundo, deixa essa história aqui registrada pra gente. Então, em 2014, em 2010, em novembro, eu fiz a reconstrução da mama direita. O médico tirou tudo da barriga, colocou na mama e colocou assim uma tela na minha barriga. Eu fiquei com aquela barriga sonhada pelas mulheres, né? Barriga tanquinho de mulher. Aí eu tava bem, assim, a barriga dolorida, que é até hoje. Aí, um certo dia, eu comecei a ter umas tonturas, mas como eu já vinha tendo isso desde 2008, para mim não era nada demais, a não ser efeito, né, do meu tratamento, que eu estava tomando o comprimido tamoxifeno, a quimio via oral. E para mim estava normal aquilo. Mas daí comecei a ficar tonta demais, né? Aí eu fui procurar um médico e um falou, vamos fazer um teste de gravidez, né? Até saiu aquela gargalhada minha espontânea, né? A hora que ele falou de teste de gravidez, eu falei, imagina, né? Desde 2008 que eu não tinha menstruação, como que eu vou engravidar, né? Desde 2008, não tem como engravidar. E o doutor já havia falado para mim que eu não precisava usar preservativo porque o tamoxifeno não permitia a gravidez, porque é uma quimio anti-hormônio, né, para não deixar de produzir hormônio para que o câncer, né, para não evoluir o câncer. Então, tá, vamos fazer o exame de sangue. Só que foi feito esse exame de sangue na sexta-feira, e o resultado ia ficar pronto só na segunda. Ou melhor, eles iam me entregar o resultado na segunda. E no sábado eu fiz um escarcéu nos laboratórios. Fui tudo que é laboratório querendo dar um jeito de pegar esse exame de sangue, porque eu queria saber. Até que eu fui no laboratório de Sarandi e pedi lá, né? Falei assim, eu fiz um exame de sangue no laboratório tal, você consegue puxar aí para mim, né? Aí ele falou assim, aguarda um pouquinho. Daí eu fui lá e falei assim, quem é Elenir? Sou eu, você está gravidíssima. Nossa, a hora que ele falou que eu estava gravidíssima, Aí eu fiquei tonta mesmo, minhas pernas amoleceu, e vai eu correr atrás de um médico, não tinha especialista, o plano não conseguia o especialista, não tinha, porque a maioria, o pessoal faz o tratamento pelo SUS porque talvez não está numa empresa registrada, ou talvez o plano de saúde deles não permite esse tratamento. Mas eu faço pelo plano de saúde porque a empresa é um plano empresarial e a empresa paga tudo para mim, até hoje. Paga o plano, tudo que eu tenho que fazer, eles pagam, então por isso eu faço pelo plano de saúde. E então daí eu fui lá no convênio, no plano, e falei para eles, vocês se viram, eu preciso de um médico, eu tô grávida e eu não fiz um pré-natal até hoje, eu preciso do médico. Aí o plano contratou o Dr. Weber Nogueira para cuidar de mim. Mas eu fui fazer meu primeiro pré-natal, já estava com 7 meses de gravidez.
7 meses. Aí o médico falou para mim assim, olha, você não é mais de risco a sua gravidez, porque você já está de 7 meses de gravidez. Mas como eu tinha colocado a tela na barriga, tinha tirado tudo da barriga para pôr na mama, a minha filha cresceu do umbigo para cima, então foi me sufocando aqui, assim, ó, fui crescendo, foi me sufocando. Na última semana da gravidez, eu precisei dormir sentada, porque eu não conseguia deitar, aí eu precisei dormir sentada, tomava água, a água parava, eu comia, a comida parava. Aí eu falei, oh meu Deus, você vai me dar um filho, você não dou conta de cuidar nem de mim. Aí depois, né, a gente faz essas perguntas, a gente fica desesperada mesmo na hora. Aí quando ela nasceu, ela tinha 3 aninhos de idade, eu descobri o porquê que Deus me mandou ela. Porque novamente eu ia passar pelo tratamento do câncer, porque daí em 2014 me voltou o câncer na mama esquerda, e o tratamento foi muito mais agressivo do que o primeiro, muito mais. Cada dia eu achava que eu não ia superar aquele dia. Eu não tinha forças para superar aquele dia. E eu ficava pensando assim, oh meu Deus, como eu tô tão mal, né? A minha filha é tão pequenininha, ela tem 3 aninhos. Aí um dia ela chegou no quarto, ô mamãe, você não tá bem? Aí eu falei, a mamãe não tá, filha, mas a mãe vai ficar aqui deitada um pouquinho, e já já a mamãe fica bem, e aí pra gente, daí eu vou lá com você, né? Ela falava assim, ela tinha 3 aninhos, pegou na minha mão, falou assim, ó, então, deixa eu fazer uma oração. Aí ela pegou na minha mão assim, falou assim, fechou os olhinhos dela, ela pegou na minha mão e fez assim, né, junto com a minha mão, falou assim, ai Jesus, cura minha mamãe, tira toda a dor que a mamãe tá sentindo. Aí eu descobri naquele momento porque que Deus tinha me mandado ela. Que eu falei assim, ela só tem 3 aninhos, ela não vai entender se acontecer alguma coisa comigo, porque os outros 2 meus já são mais velhos, mas ela só tem 3 aninhos, como que ela vai entender se chegar a me perder, né? Então eu vou ter que lutar, vou ter que batalhar por ela. Aí ela falou assim, vamos mamãe, você melhorou? Eu falei, melhorei, filha, sentei na cama, realmente, tudo aquele mal-estar, aquele sentimento ruim que eu tava, sumiu tudo na hora. Vamos lá que eu vou te maquiar. Pegou a maquiagem, me deixou parecendo um palhacinho. Mas tava linda, né? Aí como não ri, né? Aí ela me abraçou e todo dia ela me dava força, ela me dava banho, ela queria me maquiar todo dia. E por ela, aí eu entendi por que Deus me mandou ela, que eu tinha que lutar. Não, a família toda estava sofrendo. Mas, assim, os filhos mais velhos não demonstram muito, né? Mas ela ali estava ali o tempo todo e até hoje ela é grudada comigo. Às vezes acontece alguma coisa comigo, ela está lá me segurando, me querendo me levar. Se ela pudesse me pegar no colo, ela pegava. Hoje ela cuida muito bem de mim, graças a Deus. A Heloísa vai fazer 9 anos, dia 11 de novembro. E ela nasceu ótima. Eu achei que... Eu pensava que ele ia nascer com a pele toda quadradinha, assim, sabe? Por causa da tela. Eu falava assim, eu tô com uma tela na barriga, essa tela vai pegar nela e ela vai nascer com a pele toda cheia de quadradinho. Cada coisa que a gente pensa. Mas não aconteceu, não, graças a Deus. Ela nasceu perfeita. Ela só tem um probleminha de audição por causa do tamoxifeno, que eu não sabia que eu estava grávida. Eu continuei tomando o remédio, né? Tomei por 3 meses e aí atingiu um pouco a audição dela. Ela não ouve, assim, 20% de cada ouvido, né? Descobri também tem uns 40 dias isso. Mas fora isso, é uma bênção. Muito inteligente, muito esperta, estuda bem. E é a minha força, a força que Deus mandou para mim no momento mais difícil da minha vida. Porque nem a cirurgia que eu fiz, que eu também tirei o nódulo da cabeça em 2018, nem essa cirurgia não me abalou tanto quanto a de 2014, porque o tratamento tinha que ser dobrado por conta da reincidiva, né? Não sei se foi tratamento de menos ou de mais, como diz a Noeli, que o câncer voltou na mama esquerda. Tudo que a Eleni traz, assim,
Às vezes, mesmo você tratando, não quer dizer que tratou de menos, é a característica de um tumor mais agressivo que ele pode voltar. Mas acho não, tenho certeza de tudo que você falou, todo esse teu exemplo, faz a gente pensar um outro componente do tratamento que eu considero fundamental, que é a parte espiritual, a parte psíquica. Tem um estudo, Simonton, lá da década de 90, ele escreveu sobre o que pode favorecer o aparecimento do câncer e o que pode regredir o modelo de regressão do câncer. Mesmo que você não consiga uma cura total, mas as pessoas que têm fé, têm a esperança, elas têm toda uma proatividade para enfrentar, para lidar melhor com os efeitos colaterais, e isso tem um efeito benéfico no organismo. Se estuda isso desde a década de 60, né? Primeiro com a psicossomática, depois com a psiconeuroendócrina-imunologia. O quanto que o nosso corpo reage quimicamente a favor de nós, quando a gente tem aliado ao tratamento, então, essa fé, essa esperança, essa coragem. Então, isso é uma questão muito importante que a gente pode deixar, o tratamento, que aí é o retrato de uma poderosa, né? É aquela que tem coragem, que luta, que tem fé, que tem esperança e quimicamente, neuroquimicamente, o organismo ele vai reagir de forma diferente. É isso aí, gente. Acho que fica aqui a mensagem da Marli Carvalho, que ela acabou de postar para nós, que a nossa fé seja maior que o nosso medo. E nós somos poderosas e estamos aí para enfrentar todas as adversidades do dia a dia e com a nossa fé superar todos os nossos medos. E tá aí a história da Helenir, né? Eu sempre gosto de ouvir você contar essa história, todas as ações que a gente faz, né? Todo ano, né, Helenir? Acho que a gente visita as empresas e que você dá o seu depoimento, eu acho que é muito válido, é muito emocionante e passa muita força, muita coragem para enfrentar o tratamento que não é fácil. A gente vamos encerrar por aqui, né, meninas? Nosso papo tá bom, se deixar a gente continua aqui mais um monte, mas já fica o convite para todo mundo na quarta-feira que vem. Antes, eu quero agradecer muito você, Helenir, por ter aceitado o nosso convite, por ter compartilhado a sua história com todo mundo, ter deixado aqui o seu depoimento para marcar as nossas lives da rede de Outubro Rosa. Obrigada pela sua disponibilidade e obrigada por você aceitar o nosso convite. Imagina, é sempre um prazer. Para mim é sempre um prazer estar contando a minha história, porque tem muita gente que desiste muito rápido, desiste muito cedo, e não podemos desistir jamais, porque o câncer tem tratamento, tem como você conviver bem, conviver normal, mesmo lutando, tem como, e eu sou uma prova disso. Eu falo que eu sou uma prova de que tem como conviver com câncer. A pessoa, eu tenho câncer, já se entrega, já não quer mais viver, já não quer, imagina. Não existe isso. Você tem que ter força de vontade, ter fé, ter coragem e lutar pela sua vida. Você tem que lutar porque não é só você, é sua família, seus amigos. Então, o importante é a sua mente, o seu coração, o seu querer viver, o seu querer lutar. E é isso aí. Precisando, eu estou aqui, eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Beijo. Obrigada, Noeli. Mais uma quarta-feira aqui com a gente, compartilhando o seu conhecimento, deixando aqui também registrado para todo mundo aqui na nossa página do Facebook. E lembrando que amanhã também já vai estar lá no nosso canal do YouTube. Eu que agradeço estar mais uma vez aqui com vocês, aprendendo novamente com a Helenir. Eu aprendo muito nesses nossos encontros. E aí a gente vai crescendo junto e jogando umas sementinhas para o pessoal não desistir, né? Lutar, olhar de frente os problemas da vida e enfrentar. Exatamente. E já põe aí na agenda, pessoal, que quarta-feira que vem a gente tem mais um encontro às 19 horas.
aqui na nossa página do Facebook, e a gente vai falar sobre o tema Como é ser um sobrevivente do câncer. E vamos ter mais 2 convidadas, né, especiais, a Júlia e a Neide, que também são assistidas da Rede Feminina de Combate ao Câncer e que vão compartilhar suas histórias aqui com a gente. Então, coloca lá na agenda e acompanha a gente na quarta-feira que vem, às 19h, na página do Facebook, e a gente espera vocês. Tchau, tchau, gente. Obrigada por estarem com a gente mais uma quarta-feira.